E aí, pessoal, as peças do xadrez político do Grêmio, a compra da Arena, a força dos bastidores de ontem para hoje foi impressionante. Vamos falar sobre isso, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que o Grêmio pode fazer e como estão se articulando as figuras mais importantes da política atualmente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero dar o recado da MediaNet, internet 100% fibra ótica, internet de verdade. Internet que você compra por R$ 79,90, 600 MB e 600 MB de verdade, através do link da descrição. Conheça a MediaNet. Você vai ter a melhor impressão sobre a internet. Você vai ser tratado pelo nome, não pelo número. Conheça MediaNet, entenda o que eu estou falando e, claro, tenha certeza de que você vai ser bem atendido e vai ter uma internet de verdade para a sua empresa, para a sua casa. MediaNet, Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado, você tem MediaNet para atender você. Gente, cenário político do Grêmio. As peças estão na mesa, ou parte delas. A informação dos últimos dias é que Alberto Guerra não irá concorrer. Ponto. O presidente Guerra não irá para a reeleição. Dito isso, abre-se duas frentes. A situação não deve ter candidato. Esse é o primeiro cenário. E aí a gente coloca o seguinte, como que em 2 anos de uma gestão não se constrói um candidato. É incrível isso. Eu não me lembro. Então esse é o primeiro ponto. A falta de articulação do grupo do presidente Alberto Guerra, se é que ele tem um grupo, mas da composição. O fato é que não se tem nesse momento nenhuma informação de construção de um candidato da situação. E só se sabe que Alberto Guerra não será candidato. Apesar de, historicamente, o Grêmio não discutia eleição muito cedo. Então, mas isso, pelas informações de bastidor, é o que se sabe. Paulo Calef, ex-vice-presidente de Alberto Guerra, um dos que tem como trunfo o caso Soares, que cola muito com ele, que foi o homem do vice-futebol, o vice-futebol que organizou a contratação do Soares. E aí, Paulo Calef, que agora teria o apoio de Darley, o ex-goleiro, hoje deputado federal, que ele já esteve na eleição para a eleição do conselho, vocês lembram? Ele chegou pouco antes, montou uma chapa independente e colocou lá uma série de conselheiros, mais de 100 conselheiros. Darley tem uma força popular muito grande, assim como Paulo Calef também. Daria, com certeza, muita força os dois em uma chapa juntos, sobretudo pela força popular. Sendo que Darley tem também esse grupo de conselheiros que o levaria para o segundo turno. O Calef eu não sei se tem uma articulação de grupo que tenha grande número de conselheiros, mas com Darley teria. Por outro lado, a oposição do Grêmio, que tem Antônio Dutra Júnior, que tem Odorico Roman e uma série de conselheiros muito trabalhadores, que está preservando um pouco nomes, agora não fala, mas se articula. E desde o início da gestão vinha alertando para algumas situações que estavam acontecendo e que isso com certeza dá também muita credibilidade a essa discussão, porque vinha alertando. Uma série de reuniões estão sendo feitas nesse sentido também. Então, o cenário se coloca aí. Mas no meio desse caminho vem a arena do Grêmio. E por que eu coloco que esse pode ser um ponto definitivo? Porque a compra da arena do Grêmio é muito maior do que a compra de um jogador. Muito maior. E o Grêmio, de alguma maneira, fez um movimento ontem que é um movimento muito forte da gestão e merece muito nosso aplauso. O Grêmio comprou parte da dívida da Arena e inverteu a discussão. O Grêmio foi para o outro lado da mesa. O Grêmio, durante todos esses anos, ficou desse lado, do lado eu contra eles. Agora ele disse, então eu vou pelo outro lado também. O Grêmio, fica claro isso, que o Grêmio foi surpreendido
quando da compra por aquele fundo paulista de parte da dívida com outros bancos. Ontem ficou claro isso para mim. Então, quando o Grêmio foi surpreendido, o Grêmio já queria a negociação daquilo. E aí é maluco, né? O negócio da prioridade, né? Informações dão conta de que o Grêmio pagou por essa dívida de 75 milhões, mais ou menos, o Grêmio pagou 20 milhões. Aí dizem que o empresário emprestou, eu não quero entrar muito nisso. Sabe o que é isso? O Gustavo Nunes. O Grêmio já poderia ter resolvido dessa maneira o assunto Arena com a venda de um jogador. Porque o outro fundo pagou 40 milhões. Por 60%, perto disso da dívida. E o Grêmio pagou 20 milhões agora. Isso dá 60 milhões. Com o Gustavo Nunes, tu teria pago isso. E teria resolvido o assunto. Então isso dá mais ideia de como as prioridades, muitas vezes, num clube de futebol, elas são distorcidas. Né? Distorcidas. Eu tenho certeza que a compra da Arena vai mexer, inclusive, com a eleição do Grêmio. É uma peça nova na composição do Grêmio. E muito forte. E por isso é que eu uni os dois assuntos. Porque ao mesmo tempo que tu tem articulações muito populares, como a do Calef e do Darley, que tem o Darley uma história maravilhosa como atleta, como profissional do clube, e o Calef com esse vigor dele, mas não tem grandes serviços na área política. Já a oposição tem muitos serviços na área política, mas talvez não tenha essa força popular. E aí tu tem agora a gestão, de alguma maneira, colocando um ingrediente novo, que é a solução de um imbróglio gigantesco nesse processo. Gigantesco imbróglio. Imagina a gestão comprando a Arena. Mudaria o cenário. Então, dentro desse conceito, me parece que ontem nós tivemos mais uma peça no tabuleiro. E as peças estão bem posicionadas. Bem posicionadas. E bem constituídas. E agora, a partir de agora, a gente vai ficar analisando. Lembrando, política no Grêmio, em tese, não deveria ser discutida agora. Mas o fato do presidente Alberto Guerra ter, de alguma maneira, dito que não vai, ele abriu isso. Ele mesmo abriu. Porque é assim, quando tu desfaz isso, acabou. Eu lembro muito bem do presidente Paulo Odoni, muitas vezes, quando perguntado sobre isso, ele disse, não, isso eu vou decidir mais tarde. E a partir do momento em que ele decidia, isso era aberto. Quem define, muitas vezes, a hora é o presidente dizendo se ele vai ou se ele não vai. E o presidente já teria dito que não vai, e isso acabou criando o cenário político antes. É por isso as pessoas às vezes não notam isso, como é o funcionamento da história. Só tu pegar um pouquinho a história e tu vai ver que funciona dessa maneira. Portanto, peças na mesa ou no tabuleiro e algumas situações muito fortes. Essa, podem apostar, vai fazer girar a mesa com mais um nome, que até agora não criou. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.